Bem-vindo aqui. Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, análise das ações que estão na nossa Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você, que é novo no canal, considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe o seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos, tão logo eu os tenha postado no canal. E na análise de hoje, em especial para a Engie do Brasil, que apresentou no seu resultado o segundo semestre de 2021, quando comparativo segundo trimestre de 2021 com o segundo trimestre de 2022, um lucro líquido reduzido de 58,4%. Para compreendermos o que sucedeu, vamos ao release de resultados do segundo trimestre de 2021, onde nós começamos aqui pelos destaques da companhia. Observe que a receita operacional líquida da companhia ela atingiu aproximadamente 3,1 bilhões no segundo trimestre de 2021. Isso foi 16,6% acima do montante apurado no mesmo período do exercício passado. Além disso, houve o registro desse impairment aqui, que ocorreu por conta da avaliação do complexo termoelétrico de Jorge Lacerda, do qual, como um complexo termoelétrico, a companhia tem a intenção de se desfazer, mas ele vai ser vendido e o valor dele foi cotado muito abaixo, isso aí registrado dentro dos ativos da companhia, o que fez essa redução aqui de 163 milhões. Além disso, o EBITDA registrado no segundo trimestre de 2021 foi de 1,3 bilhões, uma queda de 4,4%, em comparação ao segundo trimestre de 2020. Se nós retirarmos os efeitos não recorrentes, que é aquele impairment que nós falamos logo adiante, e mais um ganho de ação judicial, que registrou créditos para a companhia de forma extemporânea em 2020, então o EBITDA passaria a um efeito negativo de 63 milhões, para positivo, com um crescimento de 19,7%. Então, desconta o impairment mais ação judicial, e o EBITDA passa de menos 4,4% para 19,7%. Conforme nós registramos no início do vídeo, a companhia teve o seu lucro líquido reduzido em 58,4%, tendo ele sido de 319 milhões, o que resultou em aproximadamente 50 centavos por ação. No entanto, se nós excluirmos os efeitos não recorrentes, que nós citamos acima, que é aquele impairment mais ação judicial, então o lucro teria reduzido 166 milhões para 28%, o que é bem inferior aos 58% que nós registramos no início do vídeo, quando no comparativo trimestral. Outro aspecto que chamou bastante atenção foi a quantidade de energia vendida no segundo trimestre de 2021. Sem considerar as operações de trade, foi de aproximadamente 9 gigawatts, com um volume que se tornou 0,4% menos ao comercializado no mesmo período de 2020. O complexo eólico de Campo Largo 2 recebeu autorização para funcionamento e já está em operação com 68,6% da sua capacidade, que é um total de 361 megawatts quando estiver na sua plenitude. Além disso, cita-se um detalhe bastante interessante, que é justamente a aprovação da Lei 14.182 de 2021. Ela confirma a interpretação anterior da ANEEL para estender a compensação por perdas hidrológicas do GSF, que é justamente por conta da crise hídrica e os impactos na geração das usinas hidrelétricas. Com isso, com esse reconhecimento, significa que no terceiro trimestre, haverá impacto já nas receitas da companhia, justamente por conta do que retornará em função desse reconhecimento do risco hidrológico por legislação.
Um resumo rápido dos indicadores financeiros, então nós ficamos aqui na receita operacional, que nós já citamos, em torno de 3,1 bilhões, com crescimento de 16%. Se nós formos olhar para o EBITDA da companhia, uma redução, como nós tínhamos visto anteriormente, de 4,4%. No entanto, o EBITDA ajustado, ele foi de 1,5 bilhão, frente a 1 bilhão e 300 aproximadamente, no mesmo período do exercício passado, totalizando agora um crescimento de 19,7%. O retorno sobre o patrimônio líquido da companhia, ele deu uma reduzida aqui de 6,5 pontos percentuais, mas o fato é que ele tem valores bastante altos. Mesmo com a redução, um retorno sobre o patrimônio líquido da companhia, ele está bastante elevado em 29%. A dívida líquida da companhia, algo até para ficar de olho, é porque se nós formos verificar em relação ao trimestre passado, primeiro trimestre de 2021, teve esse crescimento, em relação ao segundo trimestre de 2020, teve esse crescimento de 21,4%, passando a dívida líquida da companhia para 13,8 bilhões, e um crescimento na variação semestral de 21,4%, porque na verdade a gente sempre compara em relação à última dívida registrada. Mas, de qualquer forma, é um crescimento significativo, de 10 bilhões para 13 bilhões. Na evolução do lucro líquido, o que gerou os impactos negativos, está aqui o IGPM, que nós já citamos anteriormente, porque o IGPM aqui, ele gera impacto justamente nas questões das concessões a serem pagas pela companhia, e, além disso, a companhia ainda tem como compromisso voltados ao seu endividamento, que é aquele endividamento que nós vimos lá atrás. Então, como muitos estão vinculados, não com o IGPM, mas com IPCA e outros indicadores que tiveram um aumento consubstancial, isso gerou esse impacto negativo de 514 milhões. Além disso, a gente já tinha falado do impairment, 108 milhões, e aqui os 170 milhões, que são os não recorrentes, relativos ao segundo trimestre de 2020, fazendo com que esse lucro caísse, então, de 766 milhões para 319, havendo a redução, como nós citamos no início do vídeo, de 58,4% no lucro líquido. Olhando para o endividamento da companhia, então nós verificamos que a dívida da companhia, ela salta de perto de 18 bilhões para 18 bilhões e 500 milhões. O que gerou mais impacto sobre esse crescimento de 2% aqui quase 3% no endividamento foi esse 1 bilhão e 400 milhões, que ele é decorrente, então, de 1 bilhão e 153 milhões destinados à construção do sistema de transmissão de gralha azul e também a emissão de debentures, da primeira emissão aqui, são 289 milhões, para a usina termoelétrica Pampa Sul. Além disso, houve essa geração de 473 milhões, esse que está aqui, de encargos incorridos para serem pagos conforme a variação monetária. E, além disso, o pagamento de 1 milhão 405 milhões em amortizações de empréstimos, financiamentos e debêntures. Totalizando, ao final de todas essas operações, 18 bilhões e 500 milhões aproximadamente. A companhia, ela possui um cronograma de pagamento da sua dívida mais ou menos estável, dentro dessa faixa, chamando a atenção aqui para o investidor, justamente no ano de 2024, onde já tem um valor maior a pagar. E logo em seguida, aqui em 2025, onde oscilaria entre 2 bilhões e 2 bilhões e 200 milhões, o que poderia, de alguma forma, gerar impacto sobre os dividendos a serem pagos. O custo médio ponderado nominal da dívida está hoje em 11,2%. 11,2% é um valor bastante elevado, sendo 5,8% no final do segundo trimestre de 2020. Esse aqui é um custo bastante elevado. Ainda tem que se considerar que 70% da dívida da companhia está vinculada ao IPCA, 11%
ao CDI, mas aqui é o maior, 6% com variação fixa, com juros fixos, e 12% que é juros de longo prazo, taxa de juros de longo prazo. Se nós formos olhar para a dívida bruta da companhia, que nós acabamos de citar, está em aproximadamente 18,5 bilhões, e considerando que o caixa equivalente em caixa da companhia está em 5 bilhões, a dívida líquida total da companhia fica em 13 bilhões e 78 milhões. Isso dá uma relação dívida líquida sobre EBITDA de confortáveis 1,9 vezes, 2 vezes aproximadamente, sendo que perto dos 4 a gente começa a ter valores que chamam a atenção para o endividamento da companhia. Complementando então com o fluxo de caixa, vamos dar uma olhada aqui no caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. 1 bilhão e 80 milhões, ou seja, com a geração de todos os serviços, a companhia fecha no positivo, significa que o que ela paga para gerar os seus serviços é inferior ao que ela recebe pelos serviços prestados. Então, uma companhia que gera caixa. Nas atividades de investimento, nós temos aqui, quando fecha no negativo, significa que houve compra de ativos, ou então a companhia fez a aplicação no sistema financeiro. Mas, evidentemente, que ela também pode, como acontece aqui, fazer eventuais resgates ou recolhimento de dividendos aqui vindo das controladoras. No caso, a maior aplicação está aqui, que é a aplicação no sistema financeiro. Nas atividades de financiamento, que é a que nos interessa, é importante que ela às vezes e muitas vezes esteja no negativo, justamente ela advém de alguns fatores. Primeiro, captação de empréstimo e financiamento, ou seja, aqui quando ela vem para o positivo, mas quando vai para o positivo é que ela faz o pagamento de prestações das suas dívidas e também aquilo que mais nos interessa, o pagamento dos seus dividendos. Quando nós olhamos para o fechamento do caixa, nós temos que o caixa tinha um saldo anterior de aproximadamente 4,5 bilhões e agora fecha o período, segundo trimestre de 2021, com 5,74 bilhões, que é justamente o valor que nós abatemos lá da dívida bruta, que era 18, passou para 13, e justamente a gente divide pelo EBITDA e vê que ela tem um sistema de endividamento confortável. Na sequência, finalizamos passando os dados para a nossa planilha, onde nós podemos verificar, por exemplo, o preço sobre lucro da companhia em 13,2. Ele é bastante elevado, porque significa que se você investir na companhia em aproximadamente 13 anos e meio você vai receber o seu dinheiro de volta. O preço da ação, seu valor patrimonial por ação, em 13,84%, quase 4 vezes. Uma companhia abaixo de 4 não é considerado caro nem barato, mas também é acima de um valor intermediário. É um valor até que a gente precisa ficar atento. O payout médio da companhia é um payout bastante elevado, de 98%. Se nós formos olhar o crescimento da companhia, ela tem o seu crescimento do lucro líquido dos últimos 5 anos, a partir de 2016 até 2020, foi de 15,9% ao ano. Esse aqui é o crescimento médio composto. O crescimento médio composto da receita líquida mais ou menos fecha com o crescimento médio composto do lucro líquido em 17,45%. Ou seja, uma empresa que cresce ali na faixa dos 14% aos 16% tranquilamente ao ano. A dívida líquida da companhia, como nós vimos, em 13 bilhões, a sua dívida líquida pelo EBITDA em 1,9, o lucro líquido projetado da companhia, segundo o mercado, perto dos 3 bilhões. Então, como é que nós fazemos aqui? Nós pegamos esse lucro líquido, multiplicamos pelo payout médio. Então, esse é o valor que a companhia vai se disponibilizar a pagar do seu lucro líquido. Nós pegamos o resultado desses quase 3 bilhões, 98% desse valor aqui, e dividimos pelo total de papéis aqui da companhia, que é 8,15 milhões. Isso aí vai nos dar um dividendo projetado de aproximadamente 3,5, sendo que nos últimos 5 anos a companhia fez um pagamento de aproximadamente R$ 2,40 por ação. Então agora é um valor até bastante considerável, isso aqui bem distinto dos valores que ela vinha pagando nos últimos 5 anos.
Mas algo chama atenção na demonstração de resultados da companhia. Na parte do seu demonstrativo que fala dos dividendos intercalares. Observe que a companhia diz o seguinte: o Conselho de Administração da ENGIE Energia aprovou em reunião no dia 5 de agosto de 2001 o crédito de dividendos intercalares com base nas demonstrações financeiras de 30 de junho de 2001. O valor de 789 milhões, ou seja, 96 centavos por ação, representando um payout de 100% do lucro líquido ajustado do primeiro semestre. Então, a companhia tem um potencial pagador de dividendos. Com esses valores estabelecidos pela companhia e aqueles que nós calculamos dentro do projetado, então, nos últimos 5 anos, 2,40 na média, e com valor, com base no lucro líquido projetado de R$ 3,50, nós temos o preço teto dos últimos 5 anos, é o máximo que nós aceitamos a pagar por uma ação de forma que ela nos retorne no mínimo 6% em dividendos, R$ 40,00 é o máximo. E o preço teto projetado, com base nos 3,50 em 58,33. Atualmente a ação da companhia está cotada a 37,93. No dia de hoje, dia 30 de 8, o dia em que nós fizemos este vídeo. Então essa é a análise da companhia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você é um investidor do setor de elétrico, essa é uma geradora, ela é mais forte na geração, tem uma parte de transmissão perto de 10%, mas você pode comparar com os vídeos anteriores, que nós fizemos tanto para a Taesa quanto a transmissão paulista, ou seja, a ISA-CETEP. Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço!